A paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Estou feliz por mais uma vez estar junto com os irmãos para nós adorarmos e glorificarmos o nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez nosso pastor Emanuel Júnior, aqui representado na pessoa do pastor Davi, pastor Paulo Brito, por essa oportunidade tão rica de poder falar a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Domingo passado, nós introduzimos esse assunto e iniciamos dizendo que Deus tem bênção para o seu povo, e mencionamos o versículo de Provérbios que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e as primícias da tua renda, e então transbordarão de mosto os teus lagares, e outras promessas que faz no texto. E nós argumentamos com os irmãos que muitas vezes nós falhamos nisso, porque nós honramos a Deus com as primícias, que são os 10%, mas o texto diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Então é para honrar com os 10% que você entrega e com aquilo que você adquire os seus bens, ou seja, os 90% que resta, que fica na tua mão. Nós nos detivemos no domingo passado mais a explicar essa linha de entendimento para os irmãos, e hoje nós queremos nos deter na parte prática, e para tal eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo 1, no verso 1. O livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão, e ele é um livro de observação. Salomão observou coisas, e através das observações que ele fez, ele começa então a propor provérbios, ele começa então a colocar princípios de sabedoria para ser bem-sucedido nesta terra. Aquilo que Salomão coloca no seu livro é para o bem viver. As pessoas que seguem o livro de Provérbios, na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, a chance dele ser bem-sucedido é gigante. Provérbios capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Muito bem. Antes de falar sobre os princípios bíblicos para a prosperidade, eu quero falar só mais uma coisinha relacionado àquilo que nós falamos no domingo passado. E nós começamos falando sobre a ligação que existe, a ligação espiritual que existe com a prosperidade. Eu quero encerrar isso que nós falamos no dia de ontem, no domingo passado, como sendo assim uma estratégia para a prosperidade. Para prosperar, nós temos que desenvolver o senso de primazia do dízimo, entender, compreender o que é o senso de primazia do dízimo. Isso aqui envolve uma habilidade para guardar dinheiro. E que senso é esse, meus irmãos? Gostaria de ler Levítico capítulo 23, versos 11 ao 13. Diz assim: este moverá o molho perante o Senhor. Vamos ler o 10 também, Gabi, por favor? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe ou a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa colheita ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. O que era essa questão das primícias? Moisés, ele determinou, orientado por Deus, que se fizesse uma festa em Israel, que era chamada Festa das Primícias. Esta festa, ela estava dentro da Páscoa, e era da colheita da cevada. E foi determinado por Moisés o seguinte: ninguém poderia realizar a colheita no seu campo antes que se apresentasse a primícia diante do Senhor.
O que era a primícia? Era aquilo que tinha de melhor na colheita, era o melhor molho, o melhor feixe. Então, cortava-se esse melhor molho, entregava-se, o adorador entregava nas mãos do sacerdote. E o texto vai dizer que ele moverá esse fecho diante do Senhor. O que era mover o fecho? O sacerdote adentrava com esse fecho dentro do santuário fazendo movimento. Algumas versões trazem dizendo que era uma oferta de movimento. Então o sacerdote fazia esse movimento. Ele andava no santuário. Ele andava no santuário fazendo esse movimento diante do Senhor. E isso tem uma simbologia para nós. O que é que significa a oferta de movimento? Significa que você está dando a primícia para Deus. O sacerdote estava dando a primícia para Deus. E nesse movimento, eu dou para Deus, mas volta para mim. Eu dou para Deus, mas volta para mim. Eu dou para Deus, mas volta para mim. Eu dou para Deus em forma de primícia. Ela volta para mim em forma de cuidado com os meus filhos. Eu dou para Deus em forma de primícia, mas ela volta para mim em forma de repreensão que Deus faria com o devorador. Eu dou para Deus em forma de primícia, mas Ele me devolve em forma de cuidado. Então Deus estabeleceu essa festa para abençoar o povo. Ele diz assim: para que sejais aceitos. Aí depois que foi oferecida essa primícia diante do Senhor, aí sim todo mundo podia colher. E eles faziam a colheita e faziam uma grande festa de adoração ao nome do Senhor. Qual que é a estratégia revelada aqui? Toda pessoa que espera sobrar dinheiro para dizimar, ele não dizima nunca. E toda pessoa que espera sobrar dinheiro para poupar, e quando eu falo poupar, não estou falando de colocar na poupança, o investimento poupança, eu falo capacidade de guardar dinheiro. Toda pessoa que espera sobrar dinheiro para poupar, ele não consegue poupar nunca. Então esse conceito de primícia, ele nos ensina como guardar dinheiro. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Alguém pode dizer assim: eu não consigo guardar dinheiro porque eu ganho pouco. Errado. Eu conheço médicos. Esses dias mesmo eu estava conversando com meu irmão, e ele trabalha com um médico lá, e encontrou o doutor e falou assim: ô louco, doutor, tá morando aqui dentro? Ele falou: irmão, tem que me virar, né? Tem que pagar minhas dívidas. Ganha pelo menos 30 mil reais. Está endividado. Então a questão não é o quanto se ganha, mas é a capacidade de fazer primícia. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é dar a primícia para o Senhor. Quando Deus falou com Eli, o sacerdote, a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles estavam preparando a oferta do Senhor, e a Bíblia diz que às vezes o moço do sacerdote estava preparando, e eles vinham para pegar a carne, e havia um costume que tudo que o garfo pegasse, eles cutucavam dentro do caldeirão, e tudo que o garfo pegasse era do sacerdote. Mas acontece que eles chegavam, e o moço dizia: espera queimar a gordura, e depois vocês tomam a carne. Porque, meus irmãos, quando se fazia sacrifício, Deus se agradava, era da gordura. Era a gordura que subia diante do Senhor, o cheiro da gordura que subia diante do Senhor. E o moço do sacerdote dizia: espera queimar a gordura. E a Bíblia vai nos dizer que eles diziam assim, os filhos de Eli, eles diziam assim: eu quero a carne crua, e se você não me der, eu vou tomar à força. E a Bíblia diz que isso foi muito mal aos olhos do Senhor, de maneira que ele enviou uma mensagem dura para Eli, e disse assim: eu tinha dito que tu e a casa do teu pai me serviriam no sacerdócio para sempre, porém longe de mim tal coisa. Aos que me honram, honrarei, mas aos que me desprezam, serão desprezados. Então, quando nós temos essa capacidade de honrar a Deus com tudo que nós temos, Ele também nos honra. E no dinheiro não é diferente. Quando nós honramos a Deus com a primícia,
ela volta para nós de alguma forma. Então, quanto mais você honra a Deus, mais Ele te honra. E meus irmãos, eu levo isso muito a sério mesmo. Um dia desses, a CPFL foi lá em casa para cortar minha energia, porque ela estava em débito automático, e eu não sei que rolo que o banco fez lá que não debitou. E eles chegaram para cortar minha energia, e minha esposa me falou assim: o moço deu um prazo, aí ele volta para cortar. Eu falei: tem que pagar. Eu peguei o aplicativo. Na hora que eu peguei o aplicativo, minha esposa me acelerando, eu falei: eu vou pagar o dízimo primeiro, porque o dízimo é a primícia. Quanto mais você honra, mais Deus te honra. Deus está vendo o tanto que você o honra, e Ele te honra também. Então, meus amados, quando a gente começa a dizimar com essa fidelidade, com esse conceito de primícia, você consegue guardar dinheiro. A primeira coisa que você tem que fazer, honrar a Deus, é a primícia. A segunda coisa é poupar. É você que tem que deliberar isso. A primeira coisa que eu vou fazer é o dízimo do Senhor. A segunda coisa é poupar. E você vai determinar o valor que você vai separar para economizar. E eu posso te garantir uma coisa: isso funciona. A minha vida nunca mais foi a mesma. Daqui a pouco eu vou contar um testemunho para você de como foi que a minha vida mudou. E ela nunca mais foi a mesma depois que eu entendi isso. Mas vamos adiante. Provérbios 13:11 vai dizer assim: o que ajunta pouco a pouco, ou melhor, o que se apressa a enriquecer, ele peca. Mas o que junta pouco a pouco, esse terá aumento. Não espere uma grande fortuna, meu irmão. Não espere uma grande riqueza. Deus pode fazer? Pode. Mas muitas vezes, Deus quer que você aprenda a lidar com o teu dinheiro. Então vai ajuntando pouco a pouco, e você verá aumento do teu dinheiro. Escuta o que eu estou te falando: você verá aumento do seu dinheiro, e você vai glorificar o nome do Senhor com isso. Existem algumas coisas que podem nos impedir de nós prosperarmos. Por exemplo, ostentação. Salomão vai falar sobre isso. Ele diz assim, em Provérbios 13:11, vai dizer assim: há uns que se fazem rico sendo pobre, porém há ricos que se fazem pobre tendo grande riqueza. E isso fala do que, meus irmãos? Provérbios vai dizer assim: é melhor aquele que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Quando fala de conquistar cidade, está falando de um contexto de guerra. Então nós estamos falando de cidades que tinham muros, de cidades que tinham sentinelas sobre elas, sobre os muros, de cidades que tinham flecheiros sobre os muros. Então conquistar uma cidade não é fácil. Mas o texto vai dizer assim: aquele que domina o seu espírito é melhor do que aquele que domina uma cidade. Do que está falando? Está falando de ostentação, de muitas vezes nós darmos um passo maior do que a perna e nos colocarmos em situação financeira difícil. Está falando de consumismo, quando nós não conseguimos deter aquela vontade de consumir, aquela vontade de comprar. Eu tenho uma irmã especial, e a gente, o tempo todo, a gente faz um plantão na casa dela. Cada dia vai um, dia e noite a gente está lá, e a gente passa, chave no portão. Hoje de manhã eu que estava lá, assim que eu cheguei, eu falei: peraí que eu vou sair. Eu falei: não vai não, porque ela sai pelo mundo e se lota de dívida. E um dia desses minha esposa estava conversando com ela, falou assim: filha, mas você não pode fazer isso. Ela falou: mas comprar é tão bom. E de fato é, mas tem as consequências. E nós temos que entender isso, meus amados. Então, coisas que podem nos impedir: a ostentação, o consumismo, a preguiça, a desorganização. Tudo isso pode nos impedir de prosperar, e nós é que temos que dominar o nosso espírito. Faça o teste. Pegue o teu dinheiro, separa o dízimo do Senhor, estabeleça um valor de acordo com as suas condições, e separa aquilo.
Mas quando eu falo separar, é separar mesmo, difícil acesso. Abre uma conta num banco e fala: eu não quero cartão. Porque aí você está criando dificuldade. Para sacar você tem que ir lá no banco com o seu RG. Cria dificuldade e não mexa nesse dinheiro. E daqui a um ano você me fala o que foi que aconteceu com as suas finanças. Daqui a pouco eu vou contar meu testemunho, você vai entender isso. Então vamos aos princípios. Princípio do esforço. Salmo 126, versos 5 e 6, por favor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse versículo é muito mal interpretado. Muita gente acredita e comenta que aquele que semeia a preciosa semente, eles imaginam que seja o evangelho. Imagina que a interpretação seja essa: aquele que semeia o evangelho vai voltar trazendo alma. Mas não é isso que o texto quer dizer. Porque na época que Salomão escreveu isso, não existia o evangelho da forma como nós conhecemos, a pregação do evangelho da forma que nós conhecemos. Então o que Salomão está querendo dizer aqui? Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, quem semeia, semeia com dificuldade, irmão. Para arrancar dinheiro não é fácil, para guardar dinheiro não é fácil, muitas vezes é com lágrima. Mas qual é a garantia que ele está dando? Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Se você espremer, passar por uma dificuldade de guardar dinheiro, enquanto você faz isso, você chora, mas depois você tem júbilo, porque não vai ter aperto, você vai atingir seus objetivos, você vai alcançar as suas metas, você vai trazer prosperidade para a sua família. Então é assim que funciona. É duro guardar, mas ele traz uma alegria depois que compensa. É disso que Salomão está falando. Então esse é o princípio do esforço. Não existe possibilidade de guardar dinheiro sem esforço. Não existe, é simplesmente impossível. Princípio da valorização. João 6,12 vai dizer que Jesus fez um grande milagre. Ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe, o povo comeu à vontade, e aí eles insistiram mais uma vez, passaram mais uma rodada, mas todo mundo estava farto. E aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: juntai os pedaços que sobejaram. Meus irmãos, Jesus não multiplicou o pão? Jesus não multiplicou o peixe? Se aquele lá acabasse, não podia multiplicar de novo? Podia. Mas ele está ensinando uma coisa aqui para nós: princípio de valorização. Nós temos que valorizar aquilo que Deus multiplicou na nossa vida. Você estava desempregado, Deus te abriu porta de emprego. Isso tem que ser valorizado, porque a valorização disso honra o Senhor. Algumas pessoas aí fora dizem assim: não se pode queimar dinheiro. É exatamente essa questão. É princípio de valorização. Deus abriu uma porta para você, Deus te abençoou, valorize isso e não desperdice. Em 1 Samuel no capítulo 30, verso 23 e 24, não precisa pôr na tela, houve uma guerra e Davi saiu para capturar o povo que tinha invadido a cidade e levado todas as riquezas da cidade. E ele foi atrás, ele e muitos homens, mas alguns homens se cansaram no meio do caminho e ficaram para trás. Então os que estavam mais energizados, os que estavam menos cansados, eles foram, guerrearam e venceram aquela batalha e trouxeram todas as riquezas de volta, inclusive as mulheres e os filhos que tinham sido levados cativo. Quando eles chegam onde os homens estavam, que tinham parado porque estavam cansados, aqueles homens que foram para a guerra disseram assim: olha, que cada um desses aqui que ficaram descansando, pegue a sua mulher, pegue o seu filho e vá embora, e nós vamos dividir a riqueza. E Davi falou assim: não, meus irmãos, nós não podemos fazer isso com aquilo que o Senhor nos deu. O que Davi está falando? Essa vitória não foi nós, não. Essa vitória foi Deus que nos deu. Essa porta foi Deus que abriu. Então isso é princípio de valorização. O que Davi fez? Todo mundo vai receber a riqueza igual, e dividiu por todo mundo
igual. De maneira que ele caiu na graça do povo. O que é isso? Princípio de valorização. Saber valorizar aquilo que Deus te deu. E isso nós estamos aplicando a dinheiro, mas se refere a tudo. Saber valorizar o esposo que Deus te deu. Saber valorizar a esposa que Deus te deu. Saber valorizar os filhos que Deus te deu. Nós já falamos no domingo passado que isso é mordomia. Aquele entendimento de que você não tem nada, meu irmão. Esse marido que você tem, esse aí, ele foi comprado pelo sangue de Jesus, ele é de Jesus. E você escolheu ele para casar e você tem que cuidar dele como mordomo daquilo que é do Senhor. Essa esposa que você tem, ela é uma serva de Deus, ela é do Senhor, porque Deus comprou ela com sangue. E você resolveu casar com ela, e você então é mordomo daquilo que é do Senhor e deve cuidar dela, como sendo do Senhor. Então isso se aplica a tudo, os nossos bens, a nossa família e os nossos filhos. Uma vez um irmão chegou para mim, talvez ele assista esse vídeo, e eu sei que ele não vai ficar bravo comigo, porque é um grande amigo, tenho muito carinho por ele. Mas um dia ele chegou na porta da minha casa, encostou um carro, me chamou, e a hora que eu saí ele estava muito alegre, me abraçou e falou: irmão, ó a bênção que Deus me deu. Aí eu me alegrei também, né? A gente tem que se alegrar com aqueles que estão em vitória. Eu falei: rapaz, que bênção, que maravilha. E começamos a conversar sobre o carro. Ele falou: sabe o que eu fiz? Meu nome estava sujo, eu fui na financeira, fui ver o carro no estacionamento, gostei do carro, perguntei que negócio que dava. O cara falou: você dá 30% de entrada e o resto eu parcelo para você. E eu não tinha nem nome, eu fui na financeira, eu falei: se Deus abençoar e passar meu nome nessa financeira, eu vou sair esse financiamento, é porque Deus está no negócio. E aí ele levantou dinheiro na financeira para dar de entrada no carro e financiou o restante do carro. Eu falei: irmão, você não fica chateado comigo no negócio que eu vou te falar? Ele falou: não, pode falar, irmão, você pode falar, você sabe que eu te considero. Foi: não fui Deus que te deu esse carro. Porque as financeiras, eles até comprovam a tua renda. Às vezes você não tem condição de comprovar a renda, eles inventam e comprovam a tua renda. É assim ou não é, pastor Marcelo? O senhor que já trabalhou com financeira, com financiadora de veículo. Eles fazem isso numa facilidade. Então o que é isso, meus irmãos? Princípio da valorização. Tem que valorizar o dinheiro, valorizar aquilo que Deus pôs na sua mão. E Deus sabe a dificuldade que aquele moço passou para conseguir pagar aquele financiamento do veículo e o empréstimo dos 30% do carro. A gente começa a criar coisas na nossa cabeça que não são verdadeiras. Por exemplo, existe um ditado que diz assim: se a gente não financiar, a gente não compra. Conta-se uma história que uma menina, vendo a mãe cozinhar, a mãe estava fazendo um pernil e ela ficou olhando, e ela se lembrou que a mãe sempre fazia o pernil daquele jeito. Ela disse: ô mãe, posso te fazer uma pergunta? Ela falou: pois não. Por que você dobra o pernil? Você corta ele no meio e dobra? Porque eu aprendi assim com a minha mãe. Uma ocasião ela encontrou com a avó e falou: vó, outro dia eu fiz uma pergunta para minha mãe e ela não soube me responder. Ela dobra o pernil. Por que você dobra o pernil? Ela falou: porque eu aprendi assim com a Bisa. Tá bom. Uma ocasião ela foi na casa de um tio onde a Bisa morava. Ela disse: ô Bisa, foi você que ensinou a avó a fazer pernil? Foi, e depois ela ensinou sua mãe. Eu queria saber um negócio. Você também dobra o pernil? Ela disse: não. Mas a avó não aprendeu com você? Aprendeu. E por que ela dobra? Porque a panela dela era pequena. E aí as pessoas começam a repetir. Não sabe nem por quê, mas está repetindo. E todo mundo fala: se não fizer dívida, você nunca tem nada. Isso não é bíblico, meus irmãos. Isso não é verdadeiro. A promessa de Deus sobre a igreja não é de dívida. A promessa de Deus é de bênção. Aliás, de dívida nenhuma, porque até a dívida dos nossos pecados Jesus já pagou. Não tem dívida.
E você não deve fazer dívida, a menos que ela seja altamente necessária e uma dívida inteligente. Bom, Wagner, o que é uma dívida inteligente? Um financiamento de casa, por exemplo. É difícil comprar uma casa à vista, é difícil comprar uma casa no dinheiro. Então aí é um negócio inteligente você financiar uma casa, porque você iria pagar aluguel, não está pagando aluguel, e aí você passa a pagar o que é seu. É uma dívida inteligente, energia solar. Porque depois que instalou, você não paga mais a energia. Você paga o financiamento da energia solar. Uma hora isso acaba e esse dinheiro sobra. Então pode-se fazer dívida somente quando ela é inteligente e ela não vai queimar o teu dinheiro. Isso é princípio de valorização. Em Lucas, no capítulo 14, no verso 28, Jesus disse assim: qual é o homem que, intentando fazer uma torre, primeiro ele não se assenta para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para que não venham a olhar para ele e zombar dele dizendo: esse homem tentou fazer uma torre e não conseguiu terminá-la. Irmãos, de vez em quando a gente aconselha algumas pessoas, alguns casais que buscam ajuda, e tem pessoas que não sabem quanto que é o gasto mensal, não sabe quanto que gasta no mês. Quanto você gasta de combustível? Não sabe. Quanto você gasta de despesa de casa? Não sabe. Como que vai ser bem sucedido nas finanças? Tem que acompanhar de perto, meus irmãos. Então nós temos princípio do esforço, princípio da valorização e princípio da excelência. Provérbios 22, 29 vai dizer assim: viste um homem excelente na sua obra. Algumas versões trazem: viste um homem perito, como essa versão aí. Viste um homem perito na sua obra, perante reis será posto. O que o texto está querendo dizer? Você está vendo alguém perito, alguém bom no que faz? Ele vai ocupar lugar de destaque. As oportunidades começam a aparecer. A excelência, ela abre portas. E isso me faz lembrar, pastor Davi, do testemunho que o senhor contou. Num culto, um domingo pela manhã, o pastor Davi estava contando um testemunho desse, e ele falou que lá no local onde ele estava, ele falou assim: esse local aqui vai ser o local mais limpo da empresa. O que era? É máquina? Não, depois você foi para o almoxarifado, né? Mas antes, você falou que ia ser o mais... A montagem, ele falou: essa montagem aqui vai ser o local mais limpo da empresa. E ele dava aquele trato, dava aquele talento, o negócio era organizado. E quando surgiu uma vaga para o almoxarifado, irmãos, você já imaginou uma pessoa desorganizada dentro do almoxarifado? Precisaram de alguém organizado. E foram procurar quem? O pastor Davi. Então a excelência, ela abre portas. Tudo que você for fazer, procure ser bom. Procure ser excelente naquilo que você faz. 1 Samuel capítulo 16, verso 18, a Bíblia vai nos dizer que quando Saul estava endemoniado, alguém disse assim: procure-se aí alguém que toca bem, para quando Saul estiver perturbado, essa pessoa venha tocar. Pode pôr 18, Gabi, por favor. Então respondeu um dos moços e disse: eu conheço um filho de Jessé o belemita que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Descreveu a ficha do cidadão. Por quê? Porque ele era excelente naquilo que ele fazia. A fama dele corria naquilo que ele fazia. Então, meu irmão, em tudo que você for fazer, faça da melhor forma. Procure ser perfeito naquilo que você vai fazer. Porque às vezes você acha que ninguém está te observando, mas alguém está te observando e pode te abrir portas no futuro por causa da tua excelência, por causa da maneira como você faz as coisas. Conselhos práticos. Então nós temos princípio do esforço, princípio da valorização e princípio da excelência. Se você seguir esses passos, certamente vai sobrar dinheiro. E agora eu quero dizer conselhos práticos. Quando começar a sobrar dinheiro, meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer com o seu dinheiro: reserva de emergência. As grandes destruições nas nossas finanças, elas acontecem por falta de reserva de emergência.
Imagina você que já está enrolado com cartão de crédito e empréstimo pessoal. Aí vai e te funde o motor do carro. Você vai se enrolar mais ainda ou não vai? Você vai se meter em dívida. Então faça a reserva de emergência. E isso é bíblico. A Bíblia vai nos dizer que o faraó teve um sonho e ele ficou espantado com o sonho porque ele viu 7 vacas magras que engoliam 7 vacas gordas e permaneciam magras, e 7 espigas magras que engoliam 7 espigas gordas e permaneciam magras. Ele se desesperou, falou: eu quero saber qual é esse sonho, o que está acontecendo. E de repente colocaram José diante dele e ele disse assim: a interpretação é a mesma, o sonho é o mesmo. 7 vacas e 7 espigas são 7 anos, e virão 7 anos de grande abundância sobre o Egito, depois 7 anos de fome. E além de interpretar, ele deu um conselho: aconselho-te, ó rei, que coloques em celeiro, que faça depósitos em celeiro no tempo de abundância. O que é isso aqui? Reserva de emergência. E ele disse mais: para quando vierem os dias ruins, o Senhor poder sustentar tu e o teu povo com tudo que se guardou. Isso é reserva de emergência, irmão. Eu estava em uma ocasião indo para Penápolis, fui dar aula no curso teológico. A hora que eu voltei, o carro ferveu. Consegui trazer o carro até Birigui, levei no mecânico e ele falou: teu carro ferveu, vai ter que mexer nesse motor. Falei: pode mexer. Mexeu no motor, mas eu não gostei do carro. Ele ficou meio estranho, eu não gostei do carro. E aí eu fui lá na Hyundai, eu tinha um HB20, fui lá na Hyundai, e por ter reserva de emergência, fui lá, dei meu carro, peguei um outro zero e pela primeira vez na minha vida paguei em dinheiro. Nunca tinha feito isso. Inclusive o HB20 que tinha dado problema no motor, eu tinha financiado ele. Mas quando eu entendi como é que nós devemos trabalhar com o dinheiro, eu já tinha uma reserva de emergência. E quando me aconteceu isso, consegui pagar o carro à vista. Então, meu irmão, Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer prosperar. A primeira coisa que você vai fazer, reserva de emergência. Vai colocar num lugar onde você não tenha acesso. Aquilo ali não é para comprar sapato, que sapato não é emergência. Não é para comprar roupa, que roupa não é emergência. Não é para comprar batom, que batom não é emergência. É emergência. E depois que você fizer isso, você vai começar a sentir os reflexos da boa administração. Fez a tua reserva de emergência, agora você vai começar a poupar. Deus vai te abençoar e você vai começar a poupar. Por que eu tenho tanta certeza de dar dinheiro e a gente não consegue? A gente se sente um incapaz. A gente se sente impotente. Mas quando a gente consegue, meu irmão, isso dá um impulso na gente para projetar a nossa finança e guardar mais dinheiro. A gente consegue. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus que você vai prosperar tanto que você vai emprestar dinheiro até para Deus. E alguém pode dizer: irmão, vai, isso é heresia. Não é não, porque Salomão disse assim: ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre. Você se compadece do pobre, ajuda o pobre, emprestou para Deus, ele vai lá e te paga. Você se compadece do pobre, Deus se alegra, assume a dívida, vai lá e paga. E Deus vai te abençoar. Irmão Wagner, se eu estiver endividado, renda extra. O livro de Provérbios não vai ter algo específico sobre aquele que está endividado, mas vai dizer em alguém que se coloca numa situação financeira desfavorável. Vai dizer acerca da pessoa que emprestou dinheiro sem poder. E vai dizer assim: se você caiu na mão do teu irmão, se você deu o teu nome e ficou por fiador do teu irmão, faze isso, meu filho, não dê sono aos teus olhos e nem fechem as tuas pálpebras, mas vai e acompanha o teu irmão até você se livrar, porque você caiu na armadilha do teu irmão. Então, está endividado, o que tem que fazer? Não dar sono aos olhos, correr atrás. Renda extra, meu irmão, renda extra. Existem inúmeras possibilidades de renda extra.
Esses dias, por exemplo, eu precisei viajar e minha irmã, essa irmã que é especial, ela tinha aprontado uma e precisou internar. Ela estava na Santa Casa e eu precisei de uma pessoa para fazer o meu plantão, porque lá é tudo dividido, a gente divide, faz plantão na casa. Minha irmã internou, a gente fazia o rodízio, todos os irmãos participavam lá. E antigamente era 5 para cuidar de 2, hoje meu irmão também está doente, são 4 para cuidar de 3, cada dia é mais difícil. E eu precisei de uma pessoa para ficar no hospital e não achei. Então tem muitas coisas que pode fazer. Você pode cuidar, fazer plantão na Santa Casa. Tem um monte de gente que trabalha e ganha bem, fala, eu prefiro pagar. Vai lá, pede para alguém. Nós temos irmãos enfermeiros aqui. Ô Silvio, é assim ou não é? Às vezes a gente procura, o Silvio é enfermeiro, sabe disso. Procura, você tem contato, você sabe de alguém que pode dormir aqui com um parente meu? E às vezes é uma dificuldade. Então faça isso. Tem condomínio aí, por exemplo, que os velhinhos pagam para você passear com o cachorro dele. Ele já está sem condição de passear, mas ama o cachorro, te dá um trocado para você passear com o cachorro ali e trazer o cachorro de volta. Coloca lá um anúncio na internet, vá viajar tranquilo, deixa o seu idoso que eu cuido dele. Desde que você cuide bem de idoso, né? Porque o sujeito chega lá e fala, você tem pai e mãe? Não. Sua mãe morreu de quê? Engasgada. Esse é o pai, que está um latido craniano. Aí não tem jeito. Mas desde que você goste disso, anuncia. Viaje tranquilo, deixe o seu pet comigo. Existem muitas possibilidades, meus irmãos, para nós fazermos renda extra. Eu poderia enumerar algumas aqui. Vender doce. Esses tempos atrás a gente estava atrás de um pão caseiro, não achava um pão caseiro em lugar nenhum. E lá em Guaíra, a irmã Lourdes conhece bem Guaíra, já comeu o pão da dona Ana, irmã Lourdes? Pão da dona Ana. Lá eles chamam de quitanda. Quitanda lá é um lugar que vende pão, por incrível que pareça, vende pão. E a quitanda da dona Ana, ela começou vendendo pão, fazendo um pãozinho ali, vendendo para os irmãos, coisa e tal. Dá uma olhada na quitanda da mulher. Espaço grande e vende muito pão, vende biscoito, vende muita coisa. E começou como um bico, começou como uma renda extra. E esses dias a gente estava atrás de um pão, acostumou a comer pão caseiro lá em Guaíra, né? E aí atrás de um pão caseiro, não achava um pão caseiro. Até que nós descobrimos uma irmã lá no Parque das Nações, e sei lá quantos pães que nós já compramos daquela irmã. Então dá para se fazer renda extra. Está endividado, meu irmão? Renda extra. Está apertado? Pega um carro para lavar no final de semana. Irmão, estou apertado aqui, estou lavando o carro, você não deixa o seu carro para eu lavar? Renda extra. Esses dias eu estava dando uma volta lá num condomínio onde a gente tem terreno, e passei por uma pessoa, ela falou, bom dia, bom dia. Aí da hora que eu falei bom dia para ele, ele virou, pôs a mão na cintura e ficou me olhando. Aí eu achei estranho, eu virei, olhei para ele, cheguei bem perto, ele estava de chapéu, um lenço aqui atrás, eu cheguei bem perto. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, você está bom? Eu falei assim, você trabalha com construção? Ele falou, não, é que eu estou de férias, estou fazendo um biquinho aqui para juntar uma graninha a mais. Renda extra, irmão. E alguém pode dizer assim, irmão, mas eu já fiz renda extra, mas não sobrou dinheiro. Eu sei, eu também já fiz. Mas sabe por que não sobra? Porque a gente incorpora no orçamento. Renda extra, reserva de emergência. O que domina uma cidade, o que domina o seu espírito é melhor do que o que domina uma cidade. Fez renda extra? Reserva de emergência. Fez renda extra? Reserva de emergência. Fez renda extra? Reserva de emergência. E aí, meu amado, depois que você fez a sua reserva de emergência, aí você começa a guardar o dinheiro para você fazer as coisas que você quer. E preferencialmente investir. Se você sentir no coração, faça voto. Ana chegou diante de Deus, 1 Samuel capítulo 1, verso 11, Gabi, por favor. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Fez um voto. Jacó fez um voto, ele disse assim, se o Senhor me der pão para comer, água para beber, e guardar nessa viagem que ora faço, certamente darei o dízimo. E Deus não fez só o que ele pediu, dando água e dando pão, mas a Bíblia diz que ele foi, e ele mesmo faz o relatório dizendo assim, quando eu passei esse rio, era eu
e o meu bordão, eu e o meu cajado. E agora eu voltei em vários bandos, porque era bando de camelo, era bando de ovelha, era bando de gado. Deus enriqueceu Jacó através do voto. Algumas pessoas dizem que esse negócio de voto é coisa do Velho Testamento, não vai dar para entrar nisso aqui, mas o fato é que voto a gente faz normalmente quando a gente está angustiado. Vamos ler um texto? Salmo 22, verso 24 e 26. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou deles o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Detive o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que te temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão ao Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Davi está dizendo assim: eu vou cumprir os meus votos na presença daqueles que temem a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque o voto, ele glorifica o nome do Senhor. Eu faço um voto, Deus cumpre o voto na minha vida, e eu compartilho a bênção que eu alcancei através do voto, para que a igreja de Deus glorifique o nome do Senhor. Há uns anos atrás, eu atravessei a maior crise que eu poderia imaginar na minha vida. Aliás, eu nunca pensei que eu fosse passar por uma situação daquela. E eu cheguei aqui na igreja e sentei mais ou menos ali onde está o irmão Daniel. E eu dobrei os meus joelhos ali, era um congresso de jovem, e ali eu chorei muito, porque eu estava nessa ocasião, eu tinha passado por uma crise que eu estava morando de favor, com uma pessoa que morava de favor. A pessoa morava no fundo da casa, e eu fui morar no fundo da casa com essa pessoa. Tudo bem que era meu pai, mas não deixou de ser um favor. E eu cheguei ali e comecei a derramar a minha alma diante de Deus, angustiado, pedindo por misericórdia. E quando eu levantei da oração, tinha um jovem ali, que eu não sei quem é, acredito que não seja daqui, porque tinha várias congregações de fora, e ele olhou para mim e falou: moço, você conhece a passagem das águas de Mara? Quando o povo de Israel chegou num lugar que as águas eram amargas, e Deus fez água doce? Eu conheço. Ele disse assim: Deus revelou para mim que você está bebendo água amarga, mas em 7 dias Deus vai te dar água doce para beber. Irmãos, aquilo foi um consolo para minha alma, e eu fiquei aguardando aquela semana passar. Eu estava muito endividado, e eu tinha uma moto. Peguei e fiz um consórcio de 60 meses. E pensei comigo, ia dando lance, baixinho, né? Ia dando lance e falei assim: a hora que esse lance sair, eu vendo essa moto, pago um pouco das dívidas e pelo menos eu não fico a pé. Então eu imaginei que o livramento que Deus ia me dar seria aquele. De maneira que eu fui trabalhar na sexta-noite, eu fazia plantão na Santa Casa, e de manhã eu cheguei e falei para minha filha, falei: filha, eu vou dormir, vou tomar um banho e vou dormir. E se a esperta ligar, você me chama. Porque Deus me fez uma promessa, assim, assim, assim. Eu comecei a contar para ela o que é que Deus tinha me falado aqui. Ela falou: tá bom. E eu fui dormir. E eu acordei por volta da 1h. A hora que eu olhei no relógio, que eu vi que era 1h, o coração já angustiou. Eu falei: se ela não me ligou, é porque a esperta não ligou. E a assembleia era na sexta-feira, e eu tinha dado lance na sexta-feira. Eu levantei e disse: a esperta não ligou? Ela disse: ligou. Eu falei: por que você não me chamou? Ela falou: porque era quase meio-dia, você ia fazer o que lá? Segunda-feira de manhã, assim que a esperta abriu, eu estava lá. Sentei na mesa do rapaz, falei assim: olha, eu dei um lance na sexta-feira, e eu acredito que eu fui contemplado, porque vocês me ligaram, minha filha atendeu, mas não falou o que era, só pediu para eu comparecer. Como que é teu nome? Wagner Vieira. Seu Wagner, tem nada aqui não. Coração amargurou. Porque você fica na expectativa daquilo que Deus te falou, e surgem algumas dúvidas. O profeta mentiu?
eu interpretei errado. Eu falei, meu amigo, não me leva a mal não, mas você pode olhar de novo? Qual que é o grupo e a cota? Não tem nada aqui não. O senhor deu o lance na sexta? Não tem nada aqui não. Eu levantei, estava indo embora. Quando eu cheguei no meio da loja, ele falou assim, seu Wagner. Eu virei, ele disse assim, não tem nada por lance, mas o senhor foi sorteado numa moto aqui. Eu saí da Esperta, coração jubilando. Cheguei em casa, querendo dar uma boa notícia para minha esposa. E a hora que eu cheguei lá, ela falou, chegou uma correspondência para você aí, do governo do estado. Eu falei, no mínimo é multa. Ela falou, não é não. Eu falei, o que é? Você lembra aquele concurso que você prestou há 4 anos atrás? Estão te convocando para você tomar posse. Meus amados, quando eu prestei esse concurso, eu não sou bom em matemática, então eu evitava concurso que tinha matemática. E naquele concurso tinha 5 questões de matemática. Eu falei, bom, 5 questões de matemática, se eu gabaritar, se eu acertar tudo e chutar 5 de matemática, eu ainda tenho chance. Então eu vou tentar. E tentei. E fiz um voto com o Senhor. Eu disse, Deus, se o Senhor me aprovar nesse concurso, o meu primeiro salário vai ser na tua casa. E quando eu cheguei para fazer o concurso, eram 540 pessoas para 3 vagas. Quando eu abri a prova em matemática, eu quase chorei. Porque só de olhar, bater no olho, eu já sabia que eu tinha condição de resolver todas elas. E eu gabaritei matemática. Sabe por quê, meus irmãos? Existe alguém que faz a prova, mas existe um Deus lá no céu, que move a mente de juízes, de promotores, move a mente de quem for para te abençoar. E Deus reservou aquela vaga para mim. E quando eu cheguei para minha esposa para dizer que nós tínhamos sido contemplados na moto, ela me disse que eu fui contemplado com emprego. Peguei minha roupa branca, coloquei na bolsa e minhas filhas me abraçaram e falaram, pai, mas na FEBEM tem gente que morre. Eu falei assim, mas também tem gente que vive. E foi uma porta que Deus me abriu. Eu não vou lá para morrer, eu vou lá para viver. E viajei para São Paulo. Quando eu cheguei lá, na Estação da Luz, a moça falou assim, vou dizer uns nomes e um número, vocês guardem esse número. Fulano de tal, 34. Fulano de tal, 32. Fulano de tal, 28. Fulano de tal, 17. Wagner Vieira, 01. E aí ela falou do salário, já deu para dar um glória a Deus lá. Falou do plano de saúde, já dei glória a Deus, porque aqui eu tinha que pagar plano de saúde, já não ia precisar pagar mais. Falou do ticket de refeição, falou do ticket de alimentação. Meus irmãos, depois que eu peguei esse ticket de refeição e alimentação, nunca mais eu coloquei R$1 do bolso, só ia só do ticket de refeição e do ticket de alimentação, toda a despesa da minha casa. E ela começou, eu vou identificar agora e vocês passam aqui para assinar para onde vocês vão. 34, o rapaz ergueu a mão lá e falou, sou eu. Franco da Rocha, falou, tô fora, onde que eu assino? Assinou, foi embora. 32, sou eu. Tatuapé, onde que eu assino? Tô fora também. 26, e alguns foram admitindo, outros foram saindo e tal. E de maneira que saiu todo mundo, fiquei só eu. E eu falei, moça, você não falou meu nome. Que número que é o seu mesmo? Eu falei, 01. 01? Eu nem sei onde é que é. Catou uma folha lá, começou. 01. Araçatuba. Deus cuida ou não cuida, meu irmão? O nosso Deus é Deus de abundância. O nosso Deus é Deus de providência. Então, meu querido, seja fiel naquilo que Deus te dá. Seja fiel na primícia que você separa para Ele. E seja fiel também nos 90% que fica na tua mão. Porque eu tenho certeza que você vai prosperar. Porque Deus quer que você prospere. Deus tem prosperidade para a sua vida. Não sei se vai abrir oportunidade aqui hoje, mas coloque a tua fé em ação. O nosso tema é agindo por fé para alcançar a prosperidade
em Deus. Na hora da oração, faça um voto com o Senhor. Mas faça um voto que você consiga cumprir. Não faça um voto... Aliás, a Bíblia vai dizer isso, né? Quando você votar, não faça voto de tolo. Mas a tudo que você votar, cumpre-o. Porque Deus não tem prazer no tolo. Faça um voto com o Senhor. Quando eu fiz eu contei esse meu testemunho na igreja, nós estávamos comprando os terrenos do Parque das Nações. E o pastor queria comprar 5 terrenos. E eu contei o meu testemunho, porque tinha que dar entrada. Quando eu contei o meu testemunho, que Deus tinha aberto as portas para mim, o meu primeiro salário lá na igreja, muita gente começou a fazer voto. E um dos irmãos fez um voto de um terreno que ele tinha lá em Lucélia, um sítio que estava para vender. E o povo entrava, olhava, não comprava, entrava, olhava, não comprava. E naquele dia que ele ouviu meu testemunho, ele fez um voto com Deus. E naquela semana, ele chamou o pastor e disse assim: pastor, eu tenho uma oferta para dar para a igreja, porque eu fiz um voto domingo aqui, meu sítio não vendia por nada, e essa semana vendeu. Então, faça voto com Deus, um voto que você consiga cumprir, um voto inteligente, porque Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar a sua igreja, Deus tem coisa grande para a sua igreja. E entenda o seguinte: o que nos impede de prosperar não são os grandes gastos. Aquele grande gasto são os pequenos. Muitos gastos pequenos nos impedem de prosperar. Fora as armadilhas que tem por aí afora para nós não prosperarmos. Esses dias eu fui comprar uma camisa com um amigo secreto. E o rapaz falou assim: quer parcelar em 10 vezes? Sem juro. Eu falei: Deus me livre. Não parcelo. Não parcelo. Porque eu já sei o que eu sofri lá no passado por causa disso. Quando, meus irmãos, eu consegui me libertar das dívidas, eu experimentei uma alegria tão grande na alma. Porque tem gente que diz que o dinheiro é do diabo, mas você quer ver o diabo, fica sem dinheiro. Eu experimentei uma alegria tão grande na alma pela sensação que eu conseguia guardar dinheiro, que eu conseguia tomar conta das minhas finanças. E eu aprendi isso. E a partir disso, primícia para Deus, renda extra, poupança, e depois eu vou pagar minhas dívidas. E Deus tem me abençoado, tem me feito prosperar. Princípio de prosperidade. Depois que você estiver próspero, aí você pode praticar um outro princípio, que é o princípio de generosidade. Aí você compartilha com os outros. Nós experimentamos isso, e não tem alegria maior do que poder ser útil na casa de Deus com tudo que você tem, inclusive com o seu dinheiro. Nesse final de ano, minha esposa falou assim: bem, vamos abençoar alguém da igreja que não tenha onde passar o Réveillon, e a gente possa contemplar essa pessoa, a gente paga pela pessoa. Eu falei: amém. E minha esposa saiu procurando, ligando para um, ligando para outro, pessoas que a gente ama, para poder abençoar essas pessoas. E sabe o que aconteceu? Não achamos. O povo de Deus está abençoado. Não, irmão, eu já tenho. Não, irmão, eu vou em tal lugar. Não, irmão, Deus já me abençoou. Graças a Deus por isso. Mas a maior bênção que tem, meus irmãos, é Deus te fazer prosperar e você poder contribuir, você poder repartir essa prosperidade com os domésticos na fé. E Deus pode fazer isso. Eu não tenho dúvida, nós estamos com um desafio gigante, que é a construção do novo templo. E eu não tenho dúvida que ela se dará através da bênção de Deus nas nossas vidas. Nós vamos prosperar de tal forma que nós vamos levar a cabo essa obra. Quando Davi instigou o povo a contribuir, a Bíblia nos diz que eles contribuíram de mão cheia. Então o meu desejo é que Deus te abençoe de tal forma, mas de tal forma que você contribua de mão cheia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.